Ora então, muito boa noite. Eu chamo-me João Carlos Brito, tenho aqui ao meu lado a equipa que esteve no terreno a trabalhar a fazer este norte de contradição, mas sobre isso nós já iremos falar com mais pormenor. Agradecer obviamente a vossa presença, a todos, penso que já tive a oportunidade de cumprimentar quase todos individualmente, se não com certeza que o farei no final de nós. Vou convidar-vos desde já a assistir a um dos filmes que nós fizemos. Portanto, nós fizemos vários filmes, penso que foram 12, serão 14, e este filme é de facto em estreia absoluta. É o filme que nós fizemos, portanto, sobre as várias sub-regiões do Norte. Neste caso, vamos apresentar o filme sobre a área metropolitana do Porto.
Muito obrigado. Este é apenas um dos, como eu disse, dos 14 filmes que produzimos e que temos vindo a apresentar. Portanto, enfim, temos um site nas redes sociais, nos canais de televisão também, fruto de alguns protocolos que temos estabelecido. Portanto, isto foi o trabalho de 20 mil quilómetros, seguramente perto de 20 mil quilómetros, para não estar aqui a exagerar, nos últimos 9 meses. Pronto, isto foi um trabalho que só foi possível, de facto, porque temos como parceiro institucional o Ministério da Cultura, porque foi de facto uma carga de trabalhos que eu arranjei, que vocês nem querem saber, mas que em simultâneo também me deu e nos deu a todos nós que fizemos parte desta equipa, isto aqui é apenas uma pequena parte, que nos deu imenso prazer. Portanto, à medida que os resultados iam aparecendo, em que a peça de puzzle ia ficando mais composta, de facto, ia-nos dando um prazer enorme até ao dia 2. Eu vou agora pedir ao Lourenço Ribeiro, que foi o nosso videógrafo, que nos deu umas palavrinhas sobre o trabalho que foi ir construindo, sem nunca sair de casa, não é? Conhecer o Norte todo. Olá a todos. Sim, é verdade. Foi assim uma experiência assim fora do comum. Quando eu recebi a proposta, percebi logo que tinha muitas pernas para andar, pronto, e teve um bom resultado. Aprendi essa coisa, obviamente, sem sair de casa. Fui eu que tratei das vídeos todos e todas as imagens passaram por mim. E foi uma ótima oportunidade e queria agradecer imenso por me terem convidado. Foi um prazer enorme ter trabalhado convosco e foi mais uma oportunidade para mim para melhorar a minha técnica, tudo aquilo que eu fiz e sim, era tudo. Muito obrigado, Lourenço. O Lourenço que nos ia arranjando aqui uma complicação, um 31, porque, como sabemos, estes projetos demoram o seu tempo a ser aprovados e quando nos tivemos a resposta afirmativa, enfim, isto foi seguramente 3 meses depois do prazo estimado. E o Lourenço, entretanto, já tinha um compromisso profissional com um canal de televisão, de maneira que todo este trabalho, não um trabalho de filmagem, que vamos já ouvir a Nicole e a Marta, mas todo o trabalho de montagem foi feito de janeiro até agora, não é? Portanto, quem está um pouco familiarizado com o assunto, sabe que estamos a falar de muito trabalho. Muito obrigado, Lourenço. A Nicole, portanto, a Nicole Quinaias foi repórter de campo, repórter de imagem e também gostávamos de te ouvir, Nicole. Antes de mais nada, boa tarde. Queria agradecer por estarem aqui presentes. Agradecer também ao Ministério da Cultura por ter financiado este projeto. Parcialmente. Parcialmente, sim, mas esteve lá. Também agradecer ao nosso coordenador João Carlos Brito por ter apostado numa equipa jovem, e isso é de louvar, principalmente num país em que é rara a vez que dão voz aos jovens, e o João arriscou bem. Agradecer e dar mérito também aqui aos meus colegas, à Bruna Cardoso, que ela, embora não esteja presente, fez parte muito bem da equipa, pela forma inteligente e prática como nos colocou nas redes sociais. Ao Lourenço, porque apesar de não ter estado connosco a trabalhar em campo, conseguiu muito bem transmitir tudo aquilo que nós vimos e presenciámos. A minha colega Ana Marta, por me ter ajudado nas entrevistas e ter facilitado sempre o meu trabalho, porque ela é muito mais calma e então foi muito mais fácil trabalhar com ela. Em relação ao projeto, eu queria salientar a importância de projetos como estes, porque são sem dúvida muito importantes, dar a conhecer um bocado mais do nosso país. Como o João referiu, foram 9 meses de histórias, 9 meses de tradições, cultura e, acima de tudo, de inovação, porque a tradição tem que ser inovada nós tínhamos um dia, estávamos a conversar com o diretor do museu, no dia a seguir já estávamos a ter uma conversa com
como um dos vocalistas de uma banda que foi criada há meses. Assim como um dia estávamos numa citânia e no dia a seguir já estávamos a falar com a Dona Márcia, que ela é dona, como devem saber, de uma tasquinha muito engraçada em Ponte Lima. E então foi uma experiência que eu vou levar sem dúvida para o resto da vida. Foram cerca de 20 mil quilómetros e que acho que combinaram muito bem neste livro, que eu convido-vos a ler porque é de leitura muito fácil, muito leve, e tenho certeza que assim que acabarem de ler o livro vão querer fazer exatamente o mesmo caminho que nós fizemos e vão acabar com a mesma certeza que nós ficamos, que é: o Norte é lindo e o Norte merece ser lido. E mais uma vez, muito obrigada. Muito bem, então. É exatamente isto que a Nicole acabou de dizer, que nos norteou, ou não estivéssemos a falar de norte. Ir ao encontro das tradições genuínas, ancestrais, mas também dar um pouco de voz e de vez às tradições que neste momento estão a ser construídas, não é? Como foi o caso, por exemplo, dos Corona, que é um grupo aqui de Gaia, foi a parte final do filme, e neste momento na saga do hip hop e do rap são dos valores mais firmes no panorama musical nacional, e nós também quisemos ir ao encontro dessas novas tendências. Ana Marta foi a nossa jornalista, portanto também é responsável pela parte da redação e também temos muitas histórias para contar, não é, Ana Marta? Sim, antes de mais eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Queria agradecer ao João também por nos convidar a fazer parte desta equipa, aos meus colegas de equipa que também fizemos um trabalho muito bem, resultou muito bem. Como a Nicole disse, eu pego nesse ponto, nós somos uma equipa jovem, nós estamos a começar todos agora a nossa vida profissional e esta oportunidade foi muito boa, quer para nos autoconhecermos a nós, quer melhorarmos a nossa experiência no mundo do trabalho, mas eu acho que principalmente educar-nos mais sobre o que há dentro das nossas portas, porque eu sei que o nosso país é muito rico, tem muito para dar, mas o Norte surpreendeu-me completamente. Nós viajámos de Norte a Norte, nós fomos Este a Oeste, nós viajámos por todo lado, foram 86 concelhos e fomos a dois sítios de interesse em cada concelho. Problemas técnicos, desculpem. Nós divertimos-nos, nós aprendemos, nós fizemos atividades radicais, nós voámos, a verdade é que nós voámos, sim, assistimos a concertos e acho que o que eu estou mais grata foi pelas histórias que me contaram, memórias que partilharam e por todo o conhecimento. Acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Muito bem, Ana Marta, muito bem, muito obrigada. Há pouco a Nicole já citou algumas das pessoas que também estiveram muito diretamente ligadas a este projeto. Eu passaria a citar mais algumas, nomeadamente a Sílvia Pires, que está aqui presente também e que é responsável, não sei onde é que está a Sílvia, já vi, ali ao fundo, que é responsável pelo grafismo, pela paginação, e acreditem que isto foi muito complicado. O Rubem Las Casas, que foi o responsável pelo site, pela nossa imagem, enfim, uma série de pessoas que em conjunto, em equipa, acabou por concluir este projeto com êxito. Vocês dirão se o êxito é retumbante, ou portanto, ou se é assim. Mas eu estou confiante, portanto, estou muito satisfeito com o trabalho que foi realizado. Outra pessoa também que colaborou na redação dos textos, estamos a falar de grandes reportagens, estamos a falar de 172 grandes reportagens, e estas reportagens, portanto, estão entre o texto jornalístico e o texto literário. A intenção sempre foi essa. Portanto, os textos são da responsabilidade da Ana Marta, são meus, mas também tivemos a colaboração preciosa do João Paes, que tem um blog também nosso associado, com o qual estabelecemos uma excelente parceria, e que é responsável por 14 textos que estão neste livro. Textos, portanto, todos eles situados na linha do Douro. Está aqui uma cadeira vazia, que é justamente para o João vir aqui se sentar e para nos também para nos dar o seu testemunho, o João Paes.
O João Paes não parece, mas faz hoje 35 anos. Obrigado. Não são bem 35, são mais uns quantos, são 55. Prontos. Antes de começar, vou dizer que não estou habituado a falar em público. Nota-se pela maneira como hoje é que Por isso, trago aqui uma pequena cábula para me guiar e para não me esquecer daquilo que tenho de dizer. Prontos. Obrigado a todos por estarem aqui, por terem vindo ao lançamento deste livro. Obrigado ao convite do João para participar neste grande projeto, que me orgulhou muito. Este livro é uma grande viagem pelo norte de Portugal. É uma viagem pelos seus 86 concelhos, não só pelo seu território, pelos monumentos, mas também pelas tradições, pela cultura, como o João disse, pelas novas culturas emergentes, pela nossa gastronomia e principalmente pelas nossas gentes. Penso que é uma obra importante, é uma excelente recolha e um ótimo ponto de partida para se conhecer e divulgar a região e o que ela tem de melhor. E acreditem que é uma região que vale a pena conhecer, que tem muito para nos dar, muito para nos apaixonarmos. Podia destacar aqui algumas regiões, como o Douro, o Gerês, as terras transmontanas, que eu tanto gosto, a beleza do Minho, e uma região em particular, talvez das últimas que eu descobri, e que me fascinou também, que são os Lagos de Sábado. Prontos. Para quem não me conhece, o meu nome é João Paes, sou um apaixonado pelo nosso país e desde que me conheço que viajo e que passeio e que exploro o nosso país. Desde pequenino tenho grandes recordações das viagens que se faziam em comboio, grandes viagens de norte a sul que demoravam dias inteiros, e também das viagens nos expressos. Hoje praticamente só se viaja de carro, mas recordo-me bem principalmente das viagens de comboio. Como o João também disse, há cerca de 4 anos, vai fazer agora 4 anos, tenho um blog, chama-se Linha de Terra, que, como eu digo no blog, tento ir descobrir, ir buscar aquelas vilas e aldeias que não aparecem nos guias turísticos e que, acho eu, merecem um destaque. Prontos. Podia falar aqui de algumas que me fascinaram, alguns sítios também, o Cabril do Ceira, por exemplo, a aldeia de Casal de São Simão, provavelmente uma das aldeias mais bonitas do nosso país, Porreiras, Guadaramil, Alegarete, Fujaco, Várzea da Serra, Midões, por exemplo, aqui bem perto. São locais fascinantes e penso eu que não são muito conhecidos. É esse tipo de lugares, obviamente também falo dos outros lugares mais conhecidos, mas é esse tipo de lugares que eu tento ir buscar e escrever no meu blog. Pronto, espero que tenham ficado com alguma curiosidade por conhecer o meu trabalho e que passem por lá. Procurem no Google, nas redes sociais e se forem ao site ainda têm possibilidade de fazer o download de um anuário que eu edito todos os anos com 100 e tal páginas, com os locais todos por onde passei. Pronto, a minha participação neste livro centrou-se na região do Douro. Por acaso, o convite que o João me fez foi umas semanas após eu ter andado no Douro a visitar as aldeias vinheteiras, também muitas delas pouco conhecidas, e daí o meu trabalho se ter centrado naquela região. Por acaso, uma das regiões mais bonitas do país e do mundo.
todos. Para não me adiantar muito, pronto, espero que gostem do livro, que sirva para partirem à descoberta do Norte e de Portugal inteiro. Afinal, é só o melhor destino do mundo. Pedi também a colaboração de algumas pessoas cujo trabalho, cuja vida assentou num determinado vetor que entendi que seria fundamental termos presente nesta obra para percebermos também as várias facetas deste Norte. Uma delas, obviamente, era a perspectiva histórica. Nesse sentido, convidei a doutora Maximina Girão, que fez, portanto, teve a simpatia de aceitar o convite e publica um belíssimo texto sobre as origens que nos ajuda, obviamente dentro do espaço disponível, que não era muito, mas que nos ajuda a perceber também quem somos hoje. A doutora Maximina, eu também que se sentasse aqui, que nos transmitisse algumas palavras. Também não estou muito habituada a falar em público, também não trouxe o telemóvel para poder ler alguma coisa, mas digo-vos, eu não sou do Porto, mas o Porto é que está no meu coração. O Porto e todo o Norte. Adoro, foi aqui que criei as minhas raízes e foi aqui que criei os meus amigos e, portanto, eu adoro todo o Norte. Quanto ao meu texto, eu agradeço especialmente ao João Carlos ter-me convidado a participar. Foi uma honra para mim. O meu texto é de cariz histórico. Tentei, portanto, fazer uma evolução do Norte a partir dos muitos povos que por aqui passaram e se estabeleceram e que deixaram, portanto, as suas memórias, as suas tradições, que muito influenciaram a maneira de ser da gente do Norte. Aliás, eu socorri-me de alguns elementos histórico-geográficos ligados à sociologia e até ligado à parte comportamental do Norte. O livro eu ainda não o folhei, como é lógico, mas penso que será uma mais-valia quer para os académicos e investigadores, que aqui encontrarão de certeza muitas curiosidades, muitos elementos para o seu trabalho, mas também para o leitor comum que procura mais dados sobre este Norte maravilhoso, esta terra que o Torga chamou o mundo maravilhoso. E parece-me que é tudo que tenho para dizer. Já disse muito. Muito obrigado, Drax. Muito obrigado. É também importante saber em que medida esta terra que pisamos nos influencia enquanto povo, enquanto características fundamentais do que é o Norte. Para isso, pedi a colaboração de um amigo, de um colega de trabalho, que tem por principal passatempo andar de pá e de picareta a escavar por aí tudo que é rocha. Chamo agora o professor Nuno Miguel Correia, geólogo, que também colaborou connosco. Ora, boa noite a todos. Eu também não sou do Porto, não sou do Norte, portanto eu venho mesmo lá de baixo do Sul. É para catalisar a obra, estão a perceber? O convite a pessoas que não são do Norte é para dar ainda mais crédito. Mas sou apaixonado aqui pela região Norte, aqui casei, aqui espero ficar muitos anos. Foi uma grande responsabilidade quando o João chegou ao pé de mim e me disse: "Oh Nuno, gostava que tu escrevesse um texto sobre a geologia
do Norte. Eu tremi, além de estar a tremer agora, mas tremi porque o Norte é a região do nosso país que tem a maior geodiversidade que é possível. Portanto, em termos de, não é ser bairrista, mas de facto a região Norte tem um património geológico muito, muito importante. E essa geologia explica muito também as características do Norte, as características das pessoas, as características dos ecossistemas que nós temos, das plantas, do vinho, da agricultura. Portanto, está muito relacionado com esta geodiversidade. Nós conhecemos alguma dessa geodiversidade e quando eu comecei aqui a ver hoje à noite, o primeiro vídeo que passou começou logo ali com o Geoparque de Aroca, mas nós temos outros geoparques e temos outras regiões, temos praticamente, como o João estava a dizer, e é verdade, eu de repente vou de carro e paro o carro e tenho um afloramento, tenho rochas para ver e aquelas rochas a contarem histórias e histórias que são fascinantes para quem consegue ler as rochas, e eu procuro também na minha profissão, nas minhas aulas, também ter os jovens a serem capazes de ler uma rocha e perceberem que histórias é que elas nos contam. Portanto, eu tentei resumir ao máximo uma geologia de uma região, aquilo é só uma nota de rodapé daquilo que é de facto a nossa acho que eu ia dizer já, a nossa geologia, isto é, a geologia que nós temos no norte do país. Agradeço imenso o convite, foi um enorme prazer, e foi mesmo um enorme prazer sentar-me e tentar escrever um bocadinho sobre esta nossa geodiversidade. Nuno, muito obrigado. Muito obrigado. O Nuno é a única pessoa que eu conheço que é capaz de pôr os miúdos a instalar aplicações de sismologia nos telemóveis, em vez de aplicar em outras coisas, e a dar marteladas na mesa para ver qual é a escala de Richter do sismo que provocam. É verdade. Eu vi. Bom, a seguir, o chefe Hélio Loureiro também colaborou na parte, portanto, mais da gastronomia, ele que é gastrónomo. Penso que ele não está aqui, ele confirmou presença também, mas penso que não está. O Sérgio Castro ligou-me hoje de manhã, ele vive na Galiza. O Sérgio Castro é músico, compositor, vocês conheceu-o seguramente da banda que ele fundou, os Trabalhadores de Comércio. Ele era suposto estar aqui, mas à última da hora problemas familiares impediram-me de estar. Manda um grande abraço a todos, diz ele. Temos connosco o Mário Monteiro, que vem no livro designado como promotor cultural. A profissão do Mário, ele é enfermeiro. No entanto, além da profissão que o ocupa, e muito naturalmente, ele tem uma grande paixão, uma paixão enorme pela sua terra, e isso fascina-me. Eu adoro pessoas que gostam das suas raízes, acho que é fundamental, e não gosto das pessoas que, enfim, que de certa forma renegam as suas raízes, as suas origens. O Mário conseguiu a proeza de pôr meio mundo a falar de uma aldeia que tem 3 habitantes. Mário, junte-se a nós. Como é bom falar da minha aldeia, muito bom mesmo. Eu estava ali a pensar e estava a dizer, não vou me emocionar, mas só o facto de estar a ouvir João já me emocionei. Falar de Sevilha, estou quilhado. Estava a pensar 3 minutos. Como é que eu vou conseguir falar de Sevilha em 3 minutos? Se eu falo, até que as pessoas dizem, será que o gajo não se cala? Mas agora estava a ver. O Hélio Loureiro não pôde estar, o Sérgio Castro, olha, 3, são 9 minutos. Primeiro vou fazer uma coisa que eu geralmente não faço, falo sempre primeiro da minha aldeia. Já vou falar o que é a minha aldeia. Eu estava à espera deste momento, eu sabia que ia chegar.
Então quero agradecer muito as pessoas que vieram, todos vocês, mas a minha esposa, os meus filhos pela paciência, o meu primo Mário, a prima Ana, o meu amigo Filipe Viana, a esposa, os filhotes que agora, jogador do Porto, 10 anos, vai vir para o Porto desde Ponte Lima, e o meu amigo Eliseu Pimenta, que já nos conhecemos, eram para estar outros, mas a distância é grande. Deixem-me fazer mais uma coisa. Yes! Sabe porquê? A minha aldeia tem 3 moradores. Por isso precisa muito de mim. Há muito tempo atrás, numa grande casa como esta, chamada FNAC, eu passava, eu ouvia, eu pedia, quase implorava, e às vezes dizia: deixem-me falar da minha aldeia. A minha aldeia é importante. Mas esse dia não chegava. Hoje chegou. Hoje vou falar da minha aldeia. Nada acontece por acaso. Quando nós queremos, quando nós acreditamos e quando nós sonhamos e quando temos amigos, tudo se consegue. Porque um homem sozinho nem é bom para comer. E a prova é que hoje em dia eu tenho o maior grupo do Facebook. Das redes sociais. Já está quase nos 25 mil membros, minha gente. Porquê? Porque só tem 3 moradores. É fácil fazer as contas. A média é muito alta. É o maior, amor. Depois não me batas ao chegar a casa, está bem? Porque eu estou sempre a olhar para ela porque eu estico. Mas vamos ao que interessa. Eu sou de uma aldeia que se chama Sebide. Mas Sebide. Porque diziam, não é do norte, eu estava ali a dizer, eu sou do norte, mas a norte não é. Chama-se Sebide, é o ponto mais a norte de Portugal, mas tem mais uma característica que é lá que começa o país. Quero agradecer muito ao João, à sua equipa e a todos vocês, porque deram voz a quem não a tem. Deram voz a uma aldeia que eu sonhei um dia, fazer da minha aldeia a nossa aldeia, porque essa aldeia merece. Quando o próprio município me dizia: Mário, sabes, se tu pusesses aqui Começa Portugal no município, porque a tua aldeia, essa aldeia é muito pequenina. E graças a Deus tenho uma esposa como ela, disse: não, nem o sonhas. Aqui é onde começa Portugal. Chama-se Sebide. Porque o nosso Portugal profundo merece isto. Merece que nós voltemos às nossas raízes. Nós temos esse dever e essa obrigação. Porque as cidades dão-nos tudo. As aldeias, no fundo, dão-nos muito, mas estão abandonadas. E precisamos disto. Precisamos de mais livros. Precisamos de mais gente que fale. Foi isto que o João me disse: Mário, eu quero que fale alguma coisa para motivar outros a fazer o mesmo. Para quê? Para o nosso Portugal profundo ganhar vida. Para o nosso Portugal profundo voltar a ter essa alegria das aldeias. Dos nossos filhos, dos nossos netos, voltarem a ir para as aldeias como era no meu tempo. Hoje em dia não vão, não sei porquê. As coisas abandonaram. Ficaram abandonadas. E pronto, não me vou estender mais. Visitem Sebide. É muito pequenino. As pessoas já dizem: foste a Sebide? Fui. Conheceste o Mário de Sebide? Não, então não passaste. Não estiveste em Sebide. Passaste em Sebide. Está bem? Vamos também ter a prova, porque eu pensei nos 3 minutos, João, e assim já estou a aproveitar os outros 3 mais 3, mas depois ainda vou ter mais 3. Olha que o Nuno já deu cabo dos minutos todos. E porquê? Porque a seguir vamos degustar um vinho. Aqui começa Portugal. Porque Sebide já não é só uma terra. Também é uma marca. Foi isso que eu fiz para proteger a nossa aldeia. E a partir já vou explicar. Muito obrigado, João. Do fundo do coração estou muito feliz, porque no fundo estou a falar na FNAC de Sebide. E ainda vai mais longe. Porque esse marco, o marco número 1 que eu vou passar quando mostrar o vinho, eu vou falar sobre ele um bocadinho só. E a nossa terra. Esse marco número 1 que vocês estão a perguntar o que é, está no livro. Está no livro do meu amigo João e de vocês. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
estava a ver que o Mário não falava, mas pelos vistos foi muito propositado. Para Sevido, e vou adiantar de forma clara e assertiva, é em Sevido que está o marco número 1 de fronteira de Portugal. E já agora está o Mário número 1 de Portugal também. Não é? De certeza que não há nenhum Mário artificial. Bom, estamos quase a terminar. Eu agradeço a vossa paciência. Disse a algumas pessoas que cortavam no pescoço se isto não terminasse, deixem-me dizer às 10h05, tenho 2 minutos ainda, muito rapidamente, e vamos cumprir realmente o nosso horário. Foi de facto um trabalho fascinante. Fomos ao encontro das tradições, das novas tradições. Falámos seguramente com mais de 1000 pessoas, contactos, terceiros, autarquias, museus, bibliotecas. Procuramos também fazer um pouco de pedagogia, de educação ambiental. Portanto, tentamos juntar tudo num grande livro. Que como dizem os latinos, não é? Portanto, eu acho que é um pouco assim, quid novo, sed novo. Ou seja, não é uma coisa nova, obviamente, mas é algo apresentado de uma forma diferenciada, não é? Portanto, em que nós procuramos, aliás, a equipa é jovem, procuramos, tentamos todos os públicos, tentamos um público intergeracional, ou seja, os menos novos, como nós, os mais novos, e achamos que conseguimos, de alguma forma, ter um discurso que vá ao encontro de todos os públicos. É isso que nós esperamos. A nossa aventura começou na FNAC de Sevido. Aliás, eu agradeço agora a sério, agradeço à FNAC também todo o apoio que foi prestado, e a partir de agora, pronto, há alguns projetos, obviamente, há algumas ações já marcadas, que para já eu remeto-me ao silêncio. Eu aprendi com os melhores, com o Sr. Dr. Jorge Nuno Pinto da Costa, que nós devemos ser bastante comedidos, mas com certeza que este projeto ainda agora começou. Muito obrigado a todos. E agora chamo o Mário e convido-vos a brindar com... Aqui começa Portugal. Aqui começa Portugal. Muito obrigado a todos. Vamos só, antes mesmo de terminar, Mário, pode ficar aqui. Convido-vos a assistir à nossa promo, portanto, digamos, é um pequeno filme promocional que temos passado em vários meios também. É 1 minuto. Vamos a isso? Enquanto o Mário... está. Único, incomparável. E basta. Se me permitem, eu gostava de oferecer muito ao João esta Magnum do Aqui Começa Portugal, e eu vou passar a explicar o que é esta pedra. Por isso é que fazia todo sentido, como ele disse, Sevido estar num livro tão exaustivo sobre o nosso norte e de uma delicadeza super grande. Tive a ver, adoro, pronto, é um livro que tem de ser adquirido por todos nós e tem de fazer parte das nossas casas. Mas este marco, então, como dizia o João, este marco sinaliza o início do país. É aqui que começa Portugal, efetivamente. Este marco, nós temos que ver que a nossa fronteira é a fronteira mais antiga da Europa e com maior estabilidade, o que muito nos honra. Se olharem para o que se passa na Ucrânia, na faixa de Gaza, na Síria, infelizmente, é aquilo que já se passou no nosso país, a luta por um pedaço de terra. Nós temos que sentir o nosso país como a nossa casa. Porque a nossa casa não é a nossa casa, é o nosso país. A qualquer momento nós podemos ficar sem a nossa casa. Mas nunca deixemos que nos roubem a nossa pátria.
o nosso país. Vejam o que se está a passar na Ucrânia. Lutemos sempre e tenhamos sempre orgulho em dizer: somos portugueses e ainda mais somos do Norte. Está bem? Então isto é um vinho que surgiu como um tributo, no fundo, à amizade. Essa amizade que nós temos entre Portugal e Espanha. O dizer nossos irmãos. Então surge um vinho que eu vou oferecer ao meu amigo João, pela delicadeza, por se ter lembrado de Sevilha. E tinha que ser assim também, não é, João? Porque mais a norte não há. É ali o ponto mais a norte. Então é um vinho para ser bebido principalmente pelos casais. Porque para mim o que há de maior é a amizade e o respeito. E se um casal tiver uma amizade profunda, é eterna esse casamento, essa união. Então é um vinho feito para vocês beberem os dois. Não deixe, é para si, principalmente, não deixe que o vinho saia de casa, está bem? E agora vocês vão provar também, tá? Este é seu, porque nós os homens, este vinho foi pensado para as senhoras. O copo não é o ideal, é um copo do vinho tinto, devia ser Mesmo assim, agradecemos a gentileza do FNAC que se disponibilizou imediatamente a... Sim, senhora, nem mais. É o que temos. E ao Mário que disponibilizou o vinho. Este é um vinho com leveduras mortas. É isto que ajuda a fermentar o vinho, está bem? A única coisa que vocês têm que fazer em casa é pôr a refrescar de um dia para o outro e quando chegar o vosso momento, agarram, antes de o abrir, agitam, está bem? Agitam, pegam um copo de vinho tinto, servam de cima um bocadinho, porque o vinho é a tradição, é a cultura, agitam, cheiram, é como a vossa relação. Quando se conheceram, o João foi assim, não é? E vocês dizem, calma, é como o vinho, ela tirou-se de cima, o nosso verde é de cima, depois agitam, cheiram, mastigam e a partir daí brindam, está bem? Vamos a isso, João.